Coisa Com boa certeza, por aí, hein? vem coisa boa por aí. Nós temos um curso, né, que é a Escola de Restauração, e a gente vai ter um curso intensivo agora, né, dos dias 16 ao dia 19 de junho. Vamos ter 3 aulas por dia, né, de tarde e à noite. Tá? Então, se você se interessa, quer aprender mais a respeito desses temas e quer também, né, passar ali por um período, né, de algumas ministrações, né, entre em contato conosco. Né, você pode enviar um e-mail para o mclinicadaalma@gmail.com ou nos ligue lá, né, na Central das Redes, no 3429-9515 ou 9514, e a gente vai te dar as orientações para você poder participar do nosso curso ali. Vai ser um prazer receber você lá. Uau, coisa boa aí, hein? Coisa boa, é muito bom. Pastor Rogerinho, no texto lido aí, discorrido, quando o Senhor Jesus ele faz a própria explicação da parábola, ele diz que, em algumas versões, diz escandaliza. Sim. Isso aí, o quer dizer o que necessariamente aí pra gente aí? Esse escandalizar. É o testemunho que vê do outro ou é uma questão mais interna mesmo? Nós temos o escândalo na questão daquilo que nós vemos do outro e também temos a questão do interna, onde a pessoa ela se sente perseguida e aí ela acaba se sentindo um escândalo. Então ela pode se escandalizar com o que o outro faz ou pode se sentir como sendo um escândalo, no caso conectado com a perseguição. Né? A gente... Para nós que vivemos o contexto de igreja no Brasil, Sérgio, fica mais longe a gente pensar nessa questão da perseguição, porque nós temos uma cultura, né, e as leis no Brasil, elas favorecem e não temos uma perseguição oficial ou algo que seja tão, né, taxativo. Mas essa questão do escândalo a gente vivencia, e a gente vivencia tanto no escândalo como da própria rejeição. Então, eu lembro quando minha mãe ela se converteu, há muito tempo atrás, ela foi a primeira na família dela a se converter. E ela foi realmente pedra de tropeço, podemos dizer assim. Por quê? Porque ela passou a ser escândalo para os outros. Ela foi rejeitada pela família. Então, chegava e em determinados momentos ela nem era comunicada ou chamada para participar. Por quê? Porque eles viam nela um escândalo porque ela tinha se convertido. Passado para crente. Exatamente. Chamar de Bíblia, essas coisas assim. Então, né, e é interessante que o processo de conversão da minha mãe foi um processo de conversão dentro da própria estrutura que ela vivia. Ela não foi em uma igreja evangélica e lá ela recebeu o Senhor. Ela conheceu o Senhor estudando a palavra de Deus num círculo bíblico na casa de uma tia dela. Então, aí é que está. A palavra veio e ela já entrou. E quando ela entrou, ela não encontrou um coração endurecido. Então ela recebeu a palavra e essa palavra ficou. Mas aí, nesse momento, ela passou a ser escândalo para os outros. Né? Mas essa é a chamada do crente, né? De causar essa mudança, esse impacto. Exatamente. Né? Mas tem que ser tudo com muita sobriedade, muita moderação, equilíbrio, não é isso, Cris? Exatamente. Por falar nisso, é onde que eu quero chegar aqui. Ainda tem um e-mail aqui que nos vem de São Paulo, não é? É o José Salvino. Ele diz assim: a minha namorada fala palavrão e tem amigos não crentes e não gosta de evangelizar. O que devo fazer? Vocês querem responder ou eu mesmo respondo? Pastor Rogério responde. Olha, com relação dela não gostar de evangelizar, isso a gente tem que avaliar o perfil e o próprio chamado ministerial. A questão que eu vejo aí não é se ela tem disponibilidade para evangelizar ou não, é se ela testemunha ou não.
Porque o nosso primeiro chamado e é um chamado universal, é para sermos testemunhos. Então, eu acho que isso você precisa avaliar. Ela é sua namorada. E se você teme ao Senhor e está namorando com alguém, é porque você está pensando em ter um compromisso mais sério com essa pessoa. Eu creio que você não está namorando com ela simplesmente para passar tempo. Porque aí o seu testemunho também está sendo um tiro questionável, né? Questionável. Então, se você está realmente com uma perspectiva de estabelecer um relacionamento com essa pessoa, que seja um relacionamento à luz da palavra de Deus para o resto da vida, veja a questão do testemunho dela. Não com relação a evangelizar. Eu acho porque que o evangelizar, aí, como você disse, não é uma questão assim, meramente assim, de pregar. De pregar, né? O testemunhar tem que ser. Agora, nós conhecemos a árvore pelos frutos, né? É claro que o namoro, na nossa cultura ocidental, ele nos ensina muito porque ele ali a gente pode observar aquelas que são as placas de sinalização. Então, é importante você pensar, olha daqui lá na frente, você casado, com um filho, ensinando seu filho a não falar palavrão, aí num primeiro descontrole emocional, a mamãe fala palavrão. É isso que você quer? Então, esse é algo que você tem que escolher hoje. E o nosso cônjuge é o único parente que a gente tem o privilégio de escolher. E aí a palavra diz lá no Salmo 25:12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, pelo temor a Deus, já fica de olho aí, viu, meu irmão José. Pastor Rogério, vamos aqui, tem aqui a participação também que veio para a gente aqui agora, a Rosilene Paiva dos Santos. É uma participação assim que me deixa incomodado um pouquinho, né? Então, vamos lá. Ela tirou o filho da escola dominical porque o professor não era da igreja. Como fica essa questão? As sementes do que o menino aprendeu serão perdidas? Ela deve matriculá-lo num outro curso? Qual o conselho para ela? Eu vejo aqui uma questão até meio paradoxal, aqui, meio contraditória, porque a escola dominical, né, pelo menos na nossa igreja, ela é composta de membros da nossa própria igreja. Então, se alguém está lá e não é membro da igreja, aí é uma questão que é importante. Ao invés de você tirar a criança da escola dominical, de repente ir até o pastor, saber o que é, porque foi conferida aquela autoridade a esse ministro ali que está servindo as crianças ali especialmente, né? É bem verdade que aquilo que o seu filho aprendeu, as informações, nós cremos que são sementes guardadas ali no coraçãozinho dele. E cabe aos pais, além de ministrar novas sementes, semear novas sementes no filho, regar daquelas que já foram ministradas especialmente aí na igreja, na escolinha dominical. Agora, tirar pode ser até um trauma para o filho, né? Ela precisa resolver essa questão. Aqui ficou meio estranho, né, Rogério? Ficou. A questão de tirar o filho da escola dominical, eu acho que esse foi, na minha opinião, o caminho mais danoso. Porque de repente a gente não sabe. Se ela recebia boas sementes, sim, ok. Agora, se a pessoa lá, o ministro que ali estava ensinando coisa errada, peraí, aí nós temos que ir à liderança. Porque a gente não muda o problema, não foge do problema. Não. Porque, de repente, ela só está fugindo, né? Não é tirar o aluno, é tirar o professor, né? Verdade, é isso aí. Pastor Rogerinho, nós estamos caminhando para o final aqui do nosso programa. Querida Cris, vamos falar aqui, tem participação demais, gente. Isso aqui nós vamos ter que ler amanhã, né? Porque o nosso tempo aqui já vai encurtando e dentro disso. Quando o Senhor Jesus, ele fez essa colocação das sementes, ele nos alertava a respeito dos perfis, né, das pessoas. Essas pessoas, elas se perdem na igreja? Essas que caíram em terreno pedregoso? Serginho, elas normalmente, e aí
infelizmente. São aqueles que nós chamamos amigos do Evangelho? Que você fala, não, beleza, isso aí, recebe com alegria, não, isso mesmo, eu vou fazer, eu vou mudar, eu sou assim, mas nunca tomam tenência ali quanto às coisas de Deus? Eu acho que é mais do que ser amigo do Evangelho, porque a semente, ela brota. São aqueles que entram pela porta da frente e saem pela porta dos fundos muitas vezes, entendeu? Boa. Então, e nós temos hoje, talvez, eu não tenho exatamente esses dados, mas a quantidade de pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor e que não estão na comunhão com o corpo hoje é muito grande. Então, não apenas por causa do coração endurecido, por causa das perseguições, das calúnias, mas também por causa do aspecto que nós vamos ver amanhã, que é a questão dos espinhos que sufocam. Mas em todos os dois casos, a semente, ela brotou. Então, tiveram uma experiência de conversão? Só o Espírito Santo é quem vai saber. Mas tudo indica que sim. Por quê? Porque a semente, ela foi lançada, ela alcançou, brotou, né? Ela germinou, não cresceu, né? Ela, de alguma maneira, se perdeu. E nós temos hoje, dentro do contexto de igreja, muitas pessoas que estão perdidas, não apenas do lado de fora, mas inclusive do lado de dentro, que continuam ali, mas com o coração endurecido e que não crescem espiritualmente. Né? Então nós temos hoje um contexto, né, Cris? E nós recebemos muitas pessoas desse tipo que estão na igreja e às vezes até em cargos, mas que não recebem uma revelação, que estão ali naquele superficiais. São simplistas. Exatamente. Então, isso acaba gerando até mesmo um desequilíbrio dentro da própria congregação. Comunidade, né? É isso aí. Cris, para a gente encerrar aí o nosso programa de hoje, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E ali, falando para o nosso telespectador, suas considerações finais sobre esse tema. O que você pode dizer para a turminha que está de casa aí sobre o terreno pedregoso? Olha, diante de tudo que nós falamos aqui hoje, né, a respeito do terreno pedregoso, o que eu posso deixar é avalie o solo do seu coração. Faça uma avaliação. Se o seu coração ele está endurecido, né, não significa que isso seja o fim. Mas nós também sabemos que a palavra de Deus ela é um martelo que esmiuça a penha. Então a palavra de Deus ela é poderosa para quebrar qualquer tipo de endurecimento. A palavra de Deus, além dela ser o martelo que esmiuça a penha, ela ainda é a água que faz brotar a semente. Ela ainda é a água que é capaz de trazer vida a essa raiz para fazer com que você experimente uma colheita de 30, 60, 100 por 1. Né? Então, essa água é que vai fazer germinar a semente. Então, se o terreno está pedregoso, né, lembre-se sempre, a palavra de Deus ela é capaz, então, de trazer vida a esse terreno. Amém. Obrigado, Cris. Eu que Pastor agradeço. Alzeir Rogério. Rogerinho, Rogerinho. mais uma vez, muitíssimo obrigado.